Ó, vou começar o vídeo conscientizando todo mundo, né? Passar o álcool gel, lavar a mão, pelo amor de Deus. Oi, tudo bem contigo? Meu nome é Nádia e nas cenas dos capítulos anteriores desta novela chamada Vida de Estudante, eu falei sobre estudos e quarentena. E hoje estou aqui cumprindo meu papel de estúdio Gramer e vim te dar 5 estratégias ou 5 formas de estudar diferentes que podem te ajudar e te fazer ter um aprendizado mais otimizado. Aprendizado mais otimizado, até rimou. Gente, eu sou míope, então vou pegar aqui meu óculos, que eu não estou usando porque ó, fica refletindo. Só pra me ler aqui, porque eu fiz uma listinha pra vocês verem como eu amo vocês. Eu fiz uma lista. A primeira técnica é o Pomodoro. É uma técnica muito interessante, mas pelo menos pra mim nunca funcionou. Se contigo já funcionou, se você gosta dessa técnica, deixa aqui nos comentários, não sei. Mas, basicamente, consiste em você fazer um estudo quebrado. Eu vou dar aqui minutos de exemplo, tá? Mas esses minutos você pode mudar, alterar de acordo com a sua necessidade. Você estuda 25 minutos, pausa 5. Aí você estuda 25 minutos, pausa 5. Você faz essas repetições por, sei lá, 6 vezes e aí você completa um quadradinho lá do Pomodoro. É uma técnica muito interessante, principalmente para quem é muito desconcentrado e não consegue ficar estudando 1, 2 horas seguidas. Baseado em um estudo que foi feito que fala, né, que o nosso cérebro ele tem picos de aprendizado. Como assim? Eu tô começando aqui a estudar e eu tô naquele gás, meu Deus, tô entendendo tudo, super massa. Só que aí depois de um tempo eu começo a não entender, minha mente começa a ficar cansada. Então o Pomodoro é basicamente pra você pausar o seu estudo na hora que sua mente começar a cansar. Você descansa os 5 minutos e volta a estudar e volta a ter outro pico de concentração. Deu pra entender? Próximo. Autoexplicação. É a minha técnica de estudo favorita, sério. Eu posto resumos e tal, e aí todo mundo fica achando que a minha forma de estudar é resumos. Também, mas é mais durante a aula. Pra eu fixar o que o professor tá falando, eu tenho que escrever. Mas pra fixar em casa o que eu tô estudando, eu tenho que falar. Esse daqui é meu urso. Provavelmente ele sabe mais dos assuntos do Enem do que eu, porque ele escuta tudo que eu tô estudando. Eu falo pra ele e ele escuta. É meu aluno imaginário. Eu te sugiro que se você não tenha um urso, uma boneca, uma pessoa pra você fazer isso, pra você explicar, faça a sua explicação olhando pro espelho, explica pra tu mesmo, finge que tu tá numa apresentação de escola, né? Outra coisa muito interessante é que isso explica por que a gente aprende mais quando tá apresentando um seminário. Isso se você estudar mesmo de verdade, tá? Basicamente, quando você vai estudar para um seminário, você tem que falar para as pessoas. Então, antes de você apresentar um seminário, você acaba falando para o espelho, falando para a parede, falando para algum amigo seu, por áudio. Outra dica. O ato de falar te torna meio que um professor temporário. E aí você acaba dominando o assunto e encontrando estratégias para facilitar o entendimento. Vai facilitar para o teu ouvinte e ao mesmo tempo vai facilitar para você. A melhor forma de aprender é ensinar. A dica 3 é estudos em blocos. Como assim estudar em bloco? Pra mim também não funciona, porque eu não sou uma pessoa que consegue estudar mais de 2 matérias de exatas, assim, seguido. Eu não consigo estudar um dia todo só exatas, um dia todo só humanas, mas para algumas pessoas é a melhor forma de absorver o conhecimento. Você separa uma semana inteira só para humanas, ou você separa uma semana inteira só para exatas. Tem gente que ama essa técnica, fala que ela super funciona. Eu já testei, não deu certo comigo. Então, antes de você falar que não dá certo com você, testa todas as técnicas desse vídeo, pelo amor de Deus. A próxima é a leitura ativa. Como assim leitura ativa? Sabe quando você tá lendo uma coisa e você começa a cochilar? Você fica, meu Deus, aí você tem que ler tudo de novo, porque você não entendeu nada. Aí quando você termina de ler tudo de novo, aí você não sabe nenhuma palavra do que você leu e começa a ler tudo de novo. A leitura ativa, ela evita isso. Eu faço a minha leitura ativa quando eu faço, né? Eu leio 2 vezes. A primeira vez, eu leio para entender o que tá falando, sobre qual é o assunto. Por exemplo, eu vou ler um texto que tá falando sobre água, tá? Mas é o que sobre água? É sobre poluição das águas, é sobre daqui a alguns anos a gente ter escassez de água potável, é sobre água salgada, é sobre água doce. Eu tenho que entender o que é que tá falando sobre a água. Depois, na minha segunda leitura, eu vou fazer ela marcando, escrevendo alguma opinião pessoal, alguma coisa que eu acho que foi interessante e alguma coisa que tá fora do texto também. A leitura ativa, ela ajuda você a ligar coisas que está no texto que você está estudando a coisas da sua vida e a outros tipos de conhecimento. Então é muito interessante fazer a leitura ativa e ela te ajuda também a não se perder no texto e deixar a sua leitura mais complementar.
A última dica é para questões. É cronometragem. Você vai fazer uma lista de matemática com 20 questões. Liga teu cronômetro, faz as 20 questões e vê quanto tempo você levou para realizar aquelas 20 questões. Aí você pode ir anotando a sua evolução. Por exemplo, essa semana eu fiz 20 questões de matemática em 40 minutos. Ok, na próxima semana eu fiz 20 questões de matemática em 30 minutos. Então essa evolução vai te ajudar a fazer meio que uma ponte entre você no seu estudo em casa e entre você no dia da sua prova, seja ela Enem, vestibular, prova da escola, etc. Porque ela vai te mostrar como é que tá a tua evolução e quanto tempo tu tá levando para resolver uma questão de alguma determinada matéria. Eu indico você fazer uma simulação do Enem, do vestibular, pelo menos uma vez por mês e usar a cronometragem. Ao fim, você pode ver quantas questões acertou, quantas questões errou e quanto tempo você levou para fazer todas aquelas questões. Assim, você vai saber como potencializar os seus pontos fortes e como melhorar os seus pontos fracos. Eu espero muito ter te ajudado e se você usar alguma dessas técnicas, me fala e fala se resolveu alguma coisa aí na tua vida, tá bom? Compartilha esse vídeo com os teus amigos e é isso, beijo, até a próxima!